2, 3. Oi, eu sou a Cauane e estarei apresentando o Irriga Mais API, que é a API para o gerenciamento automatizado de irrigação. O Irriga Mais ela é uma API de gerenciamento inteligente e automatizado de um sistema de irrigação voltado mais para jardins e hortas residenciais. Ela foi projetada pensando na otimização dos recursos hídricos, assim podemos ter o controle da rega e permite que cada planta receba a quantidade ideal de água com base nas suas necessidades. O Irriga Mais ele tende a resolver o problema comum do sistema de irrigações, como o desperdício de água, irrigação inadequada, a falta de controle em tempo real e até mesmo diminuir o tempo que nós gastamos a fazer essa rega de maneira manual. Ela integra informações que vêm de sensores de umidade do solo, dos sensores de umidade de chuva e de uma API externa de previsão meteorológica, assim permitindo tomada de decisão baseada em dados atualizados. A nossa API ela faz o registro de plantas, onde pode configurar horários e ciclos de irrigação e possibilita definir também as necessidades hídricas de cada planta e faz gerações de relatórios sobre o consumo de água. As tecnologias utilizadas foram o C Sharp, a linguagem C Sharp, e utilizando o framework ASP.NET Core para fazer o ASP.NET Core. Para fazer o acesso e o mapeamento dos dados, utilizamos o Pomelo Entity Framework, que está fazendo a ponte ali entre o ASP.NET e o MySQL. O armazenamento de dados da informação foi feito no banco de dados MySQL e para fazer a modelagem lógica da nossa API foi utilizado o BR modelo. O nosso sistema ele é bem simples, ele contém as tabelas planta, sensor, necessidade hídrica, tipo sensor, leitura sensor, a rotina, o usuário, relatório, uma tabela N para N de rotina irrigação, a irrigação e os dados da API. A planta ela vai estar vinculada a uma rotina, que o usuário escolheria a rotina que essa planta vai ser vinculada, a um sensor e a necessidade hídrica dela e o usuário que a cadastrou. Já a irrigação, que é um ponto essencial para o nosso sistema, ele é ligado à leitura do sensor, que também está ligada ao sensor, que ele vai fazer a leitura e retornar esse valor, e a partir desse valor ele vai acionar a irrigação, e também com a API, os dados de uma API externa, onde que se chover ou não vai estar controlando essa irrigação. Já nossa API ela é dividida em 4 pastas. Os controllers, onde é feita toda a lógica de cadastro, como o cadastro, autorização, remoção de dados, o dado e a leitura, dos dados. O Data Context, que vai gerenciar a conexão com o nosso banco de dados. Os models, onde tem cada classe que foi utilizada, que é os dados API, irrigação, que é relacionado às nossas tabelas no banco de dados, e os DTOs de cada uma dessas classes. Nosso controller ele vai ter a API, o controller desses dados da API, a irrigação, a leitura de sensor, a necessidade hídrica, planta controller, relatórios, rotina, sensor, tipo de sensor e o usuário controller. Olá, meu nome é Matheus e irei estar falando sobre a nossa API do sistema de irrigação. Bom, primeiro irei falar do Modules, na qual ela é a representação das tabelas no nosso banco de dados. Uma tabela importante seria a planta, na qual a planta possui um ID, o nome, que no nosso banco de dados seria not null, e por ser not null, a gente coloca um required aqui. E a gente coloca esse public virtual para representar as relações com as outras tabelas. No caso, a tabela planta ela recebe as chaves estrangeiras de necessidade hídrica, rotina, usuário e sensor. E aqui criamos também os ID das for key. Como que aqui colocamos as representações, por exemplo, em rotina, porém aqui em rotina devemos colocar esse iCollection em planta, porque ele pode representar que
a entidade rotina, ela pode ter várias outras associações à planta. Por exemplo, no nosso banco de dados representa que a planta ela pode ter somente uma rotina, porém a rotina ela pode estar relacionada a várias plantas. Dessa forma, colocamos esse iCollections aqui. Temos aqui o DTO, que ele é um arquivo que criamos para realizar a validações dos dados, principalmente os dados que o usuário insere no sistema, na qual deixamos obrigatório o usuário inserir o nome da planta, assim como também selecionar uma necessidade hídrica, selecionar um sensor, o usuário seria obrigatório para realizar o cadastro, e selecionar uma rotina. Aqui, usamos o DTO somente como required, mas se a gente quisesse também, por exemplo, aqui no nome, colocar o máximo de caracteres da planta é de 20 caracteres, ou o mínimo é 10. Poderíamos também adicionar essa funcionalidade no DTO. Basicamente, o DTO serve para isso, como uma forma de validações dos dados. Um ponto interessante do nosso sistema seria esse modus rotina e irrigação, na qual ele basicamente é uma terceira tabela, onde aqui no nosso sistema, no nosso modelo conceitual, temos aqui rotina, sendo uma ligação N para N com a irrigação. Dessa forma, optamos aqui no nosso sistema criar o modus rotina e irrigação, na qual ele recebe um ID principal, ID rotina e irrigação, e as for key de rotina e de irrigação. Bom, temos aqui também o app dbcontext, que ele é o responsável por fazer a conexão das tabelas ao banco de dados. E ele basicamente faz o gerenciamento dessas tabelas através desse db7. E aqui temos todas as tabelas, desde o usuário até a API. Por fim, eu irei mostrar o controle de planta, na qual o controle ele é responsável por receber as requisições do cliente, no caso seria o front-end. Aqui criamos uma rota para a planta, o nosso Swagger. Depois eu irei mostrar o Swagger funcionando. Aqui criamos um GET, um HTTP GET, para fazer a busca de todos. Aqui ele faz a busca de todas as plantas cadastradas no sistema. Aqui seria um outro GET para fazer a busca de plantas pelo ID. Aqui seria o POST, que realiza, faz o cadastramento da planta no sistema. Perceba que aqui envolve as for keys também, necessidade hídrica, sensor, que no caso precisa inserir um ID de uma planta na hora de um ID de uma rotina, usuário e sensor na hora do cadastramento da planta. Ou seja, para o usuário conseguir fazer um cadastro de uma planta, ele primeiro tem que ter realizado o cadastramento da necessidade hídrica, do sensor e também possuir um usuário e da rotina. Aqui temos um put, que ele faz a atualização de uma planta cadastrada no nosso sistema. E por fim, temos o delete, que ele exclui uma planta cadastrada pelo seu ID. Agora eu vou mostrar como funciona o sistema. Bom, eu estou aqui dentro do Swagger agora e vou fazer como se fosse uma interação do usuário no nosso sistema e eu vou aqui no planta. Primeiro eu vou fazer um post, no caso eu vou criar uma planta. Eu estou dando o nome de planta, como rosa. A necessidade hídrica é o ID1, sensor o ID1, rotina ID1. Lembrando que para eu conseguir fazer o cadastro de uma planta aqui, eu primeiro preciso ter realizado um cadastro já de necessidade hídrica, sensor, usuário e rotina. Eu vou rodar aqui para ver se foi executado. Bom, aqui mostra que deu certo. Eu vou aqui no banco de dados, eu vou em planta, e aqui mostra, eu estou com duas plantas, que no caso foi essa. Vou tentar fazer um put agora. Eu vou selecionar o ID, no caso eu vou selecionar o ID2 agora, para a roda que eu acabei de criar. Eu vou colocar alface aqui, e eu vou colocar necessidade hídrica 3. Vou executar para ver se deu certo. Bom, tudo mostra que deu certo aqui no nosso Swagger, e aqui no banco de dados eu também consigo alterar. Agora eu vou realizar a exclusão desse ID. E aqui no nosso sistema mostra que deu certo também, assim como no nosso banco de dados realmente não existe mais aquela planta que criamos. Eu vou agora fazer um get aqui
ou seja, uma consulta pelo ID1. No caso, ele puxou aquela rosa do deserto, que é a do ID1 aqui no nosso banco de dados. E seria essa a demonstração do nosso Swagger. Bom, eu vou falar sobre as minhas considerações finais sobre esse projeto. Foi importante ele, porque eu pude aprender sobre a API. Antes eu não fazia ideia como uma API funcionava. E a partir desse eu pude ter uma visão maior sobre o back-end, como seria a, a implementação de um back-end, de um sistema. E as dificuldades encontradas foi que a gente ficou em dúvida sobre o que fazer com as tabelas leitura, hum, relatório e a da API, porque são tabelas que o usuário não iria implementar, seria o próprio sistema que iria buscar essas informações. E, e o que pode mudar no projeto de melhoria seria realmente implementar aqui uma API, que uma que a gente pensa em adicionar seria a OpenWeather, e ver como que essa API externa iria puxar a leitura das informações aqui dentro do MySQL, aqui dentro do banco de dados. Assim como a leitura, tipo, como que o sensor iria puxar as informações aqui dentro. Isso seria algo interessante de se ver. Porém, tipo, como que a gente não implementou isso ainda, fica mais aqui no nosso sistema como uma implementação manual, feita pelo usuário. E seriam essas as minhas considerações finais e o que poderia melhorar no projeto. Um, dois, yeah, três. Como o Matheus comentou, as tabelas que não são preenchidas pelo usuário foram uma das nossas maiores dificuldades, porque no começo a gente não entendia muito bem como elas funcionavam, mas depois de pesquisar e tirar algumas dúvidas, conseguimos entender melhor como a API funciona e como ela se conecta com o banco de dados. Enfim, essa foi a nossa apresentação do Irriga Mais API, que é a nossa API para o gerenciamento automático de irrigação. Obrigada!